Boa noite, meus irmãos. Antes de mais nada, dizer que estou com muita saudade daqueles irmãos que, por algum motivo, não podem estar ainda conosco aqui nos cultos presenciais. Nós temos umas diversas restrições e limitações em relação ao espaço e também aquelas pessoas que fazem parte desse grupo de risco, que neste momento é prudente estar em casa, não estar presente nos cultos, mas muita saudade de todos. Conte com as minhas orações e nós temos a plena certeza de que esse tempo vai passar e logo mais nós vamos poder estar juntos novamente. Então hoje nós vamos prosseguir aqui com a exposição de Mateus. E eu devo lembrá-los mais uma vez de algo que por diversas vezes eu já afirmei aqui nesses quase 3 anos de exposição no Evangelho de Mateus, que o autor aqui deste Evangelho, ele não possui uma preocupação cronológica em organizar os seus relatos. A preocupação de Mateus é muito mais lógica. Ele possui um público-alvo muito bem definido e possui também uma mensagem muito clara que ele pretende compartilhar. O seu objetivo é demonstrar para um público predominantemente judeu que o Messias já veio e que este Messias é Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado numa trama diabólica entre judeus e romanos. Mateus ele quer mostrar que a crucificação não foi a derrota de Jesus, mas foi a sua vitória, o ponto alto, o cumprimento da sua principal missão neste mundo. Só que, irmãos, mesmo que a cronologia dos eventos narrados aqui em Mateus não seja a prioridade do próprio autor, isso não significa necessariamente que este evangelho é uma bagunça cronológica. Em diversos momentos nós vemos aqui eventos que são narrados subsequentes um ao outro. Neste momento onde nós estamos, onde nós encerramos o capítulo 15 na semana passada e hoje vamos iniciar o capítulo 16, é um bom exemplo disso, né? São eventos aqui que ocorrem, quando não ligados diretamente um ao outro, ocorrem em uma ordem cronológica subsequente, uma ordem precisa. E ao que tudo indica, o texto que nós veremos aqui hoje, o texto que abre o capítulo 16, ele ocorre logo depois de Jesus ter deixado as margens do mar da Galileia pelo território de Decápolis, um território, como nós vimos, predominantemente gentílico, e depois de ter operado ali muitos sinais e milagres, Jesus ele sai desta região e vai, segundo o texto, para o território de Magadã. E por mais desconhecido que seja esse território para nós atualmente, é possível afirmar com segurança que Cristo ele retorna ao território israelita. E isso é visto no texto de hoje, porque logo ao chegar nesta nova região, Jesus já é confrontado por fariseus e saduceus. E aí eu devo lembrá-los mais uma vez algo que eu comentei na exposição do capítulo 15. Que essa saída de Jesus do território de Israel, esse tempo que ele ficou entre os gentios operando milagres, quando Cristo retornasse, ele retornaria para cumprir a sua missão. Então daqui em diante nós veremos já no texto de hoje como o ensino de Cristo passa a ser muito mais voltado para a cruz e para a ressurreição. E este aqui é o pano de fundo então deste mais um, digamos assim, fatídico encontro de Cristo com a elite religiosa judaica. Jesus ele falará pela segunda vez sobre um sinal derradeiro, um sinal inquestionável que será dado, um sinal que confirmará todas as suas palavras, um sinal que autenticará que ele é mesmo o Messias que veio dos céus. Este sinal, chamado por Jesus de o sinal de Jonas, é o assunto principal do texto que nós vamos ler agora e analisar logo depois na sequência. Então o texto de hoje é Mateus capítulo 16, versos de 1 a 4. Diz assim o texto: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chega tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-o, Jesus se retirou. Vamos orar antes de iniciarmos as devidas explicações? Querido Deus, amado Pai,
te agradecemos por mais um domingo, no qual nós podemos, mesmo que à distância de alguns irmãos, mas podemos estudar juntos o texto bíblico. Nós agradecemos por tantos recursos que hoje nós temos à disposição, que mesmo em tempos como esse, de pandemia, nós podemos providenciar, Senhor, o alimento sólido da palavra a todos aqueles que não podem estar junto com a congregação. Obrigado, Senhor, porque nós cremos na verdade absoluta da palavra de Deus. Nós temos aqui um guia, um norte para seguir, Senhor, e nós temos a plena certeza que a Tua palavra ela é poderosa para mudar as nossas vidas, para transformar o nosso caráter. Então eu peço, Deus, que essa exposição realmente venha cumprir com os seus propósitos, que venha de fato nos dar esperança ainda maior, Senhor, aquela firme esperança nos padrões bíblicos da certeza da ressurreição, deste sinal que o Senhor providenciaria para essas pessoas aqui na sua época, mas um sinal que hoje nós já podemos vivenciar, verificar, realmente crer, porque isso foi relatado e testemunhado nas tuas escrituras, a ressurreição de Cristo, o cerne do cristianismo. É isso que nos dá conforto, nos dá esperança, Senhor. Essa é a nossa certeza de que assim como Cristo ressuscitou, um dia todo aquele que crê também ressuscitará. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós temos então aqui mais um encontro de Jesus com os líderes da religião judaica. Um encontro com fariseus e saduceus. E nós podemos claramente dividir este encontro aqui em 3 momentos distintos. O meu objetivo aqui é analisar cada um desses 3 momentos e extrair aqui aplicações que sejam relevantes a nós. Aplicações deste encontro do Messias com os religiosos do seu tempo. Você pode aí em casa observar pelo texto como é fácil identificar esses 3 momentos distintos. Você tem, no primeiro momento, o pedido sendo feito pelos religiosos no verso 1. Então você tem o segundo momento, onde nós encontramos a resposta dada por Cristo a esses religiosos no verso 2 e 3. E por fim, no terceiro momento, nós encontramos a promessa de um sinal que será dado a eles no verso 4. Então nós vamos analisar cada um desses 3 momentos aqui, sempre procurando extrair aplicações práticas que façam sentido à nossa realidade. Então vamos para o primeiro momento, o momento do pedido, no verso 1. Ele diz assim: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Para entendermos esse pedido, é necessário primeiro entendermos quem está fazendo esse pedido. Nós temos aqui 2 grupos, que eram uma espécie de partidos políticos dentro da religião judaica, e que possuíam entre eles diversas diferenças, tanto teológicas quanto diferenças políticas, de interesses de poder. Essas diferenças, elas eram tão grandes entre eles, ao ponto de tornar essa união agora, esses 2 grupos juntos ali, em um objetivo comum quase que improvável. Para vocês terem uma ideia, existem muitos estudiosos do texto bíblico que consideram esta união aqui como um erro na narrativa, um equívoco do autor. Obviamente que esses estudiosos são liberais, mas isso se deve à tamanha diferença histórica que separam esses 2 grupos. E eu vou só citar algumas dessas diferenças para vocês terem uma ideia. Teologicamente, os saduceus, eles acreditavam apenas no Pentateuco, só naqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento que foram escritos por Moisés. E eles rejeitavam todo o restante do Antigo Testamento. Já no campo político, havia uma disputa grande de poder entre esses 2 grupos. Os fariseus, eles tinham o domínio, o controle das sinagogas, enquanto os saduceus, eles controlavam o templo e o sacerdócio. Somente um grande objetivo e interesse comum, somente algum inimigo ou alguma ameaça muito forte poderia gerar esta união tão improvável que nós vemos aqui. E este inimigo comum existia neste momento. Era Jesus Cristo de Nazaré e a sua pregação que incomodava tanto essa elite religiosa. É bastante provável aqui que essa liderança judaica,
ela tenha ouvido sobre os muitos milagres que Jesus estava produzindo fora do território de Israel. Os milagres que favoreciam um povo gentil, aqueles cães, na opinião desta elite. E por causa disso, por eles terem ouvido falar dos muitos milagres feitos para pessoas que não eram do povo judeu, eles tenham formado ali um grupo de representantes do Sinédrio. O Sinédrio era composto de fariseus e de saduceus. E eles juntam esse grupo de religiosos para ir lá confrontar Jesus a respeito, provavelmente, do que havia acontecido há poucos dias atrás. O texto diz que esses religiosos eles foram até Jesus com um objetivo bem estabelecido: tentá-lo, colocá-lo à prova. E eles haviam se convencido de que os sinais, todos os milagres realizados por Jesus, eram obra de Satanás. Era uma espécie de magia negra, obra demoníaca, procedia diretamente do inferno. E é por isso que ocorre este pedido de sinal. Porque diante disso a gente pode pensar aqui: nossa, mas esse povo, essa elite religiosa ainda quer algum sinal depois de saberem e de verem tudo que Jesus já havia realizado? Sim, irmãos, a questão é que eles querem um sinal diferente. Porque todos os outros eles consideravam como sinais vindos do inferno. Eles agora pedem um sinal que venha do céu. Ou seja, um sinal que venha de Deus, que comprove que ele é realmente o Messias enviado do alto. E antes de passarmos para a resposta que Jesus vai dar a eles em relação a esse pedido por um sinal que venha da parte de Deus, eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas sobre esta postura dos fariseus e saduceus. Porque nós temos visto ao longo das exposições aqui em Mateus, em especial no capítulo 15, que nós encerramos na semana passada, a postura arrogante destes homens, a postura orgulhosa desses líderes do povo judeu. Um orgulho pecaminoso que afastou eles de reconhecer e crer no Messias que veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados. Eles rejeitaram Jesus como Messias. E eles fizeram isso porque Cristo não supria as suas expectativas. Eles desejavam um Messias que fosse semelhante a eles mesmos, cheio de pompa, cheio de orgulho, com uma linguagem apropriada, rodeado de pessoas da elite religiosa. Alguém que representasse essa própria elite que eles tanto defendiam. Agora, nesse texto, nós podemos observar uma nova faceta deste orgulho pecaminoso. Este é um orgulho que impõe condições. Faça um sinal que atenda aos nossos desejos. Faça um sinal de acordo com a nossa vontade, é o pedido deles. E aqui cabe uma reflexão para nós hoje. Será que você mesmo nunca fez algo semelhante? Será que você mesmo nunca adotou este mesmo orgulho que impõe condições ao Senhor? De que forma? Fazendo coisas do tipo: mas se Deus fizer tal coisa, aí então eu me comprometo com Ele. Se Deus me arrumar um emprego, se eu passar no vestibular, se eu me curar deste problema de saúde, se Deus arrumar uma namorada para mim, então, se essas coisas que eu pedi acontecer, eu vou me firmar nos seus caminhos. Ou ainda, quando as coisas não vão bem em nossa vida, chegar a pensar coisas do tipo: de que adianta eu estar me dedicando a Deus, indo à igreja, lendo a Bíblia, se tudo na minha vida vai de mal a pior? Talvez Deus nem exista. Talvez eu nem mesmo seja uma pessoa salva. Atitudes assim demonstram este mesmo tipo de orgulho dos fariseus e saduceus. Um orgulho que impõe condições. Um orgulho que esquece de todas as promessas contidas nas Escrituras. Um orgulho que esquece aquilo que Cristo já realizou na cruz. Que esquece qual o grande e real problema da nossa vida. Um orgulho que mede o seu relacionamento com Deus por meio de circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis. Essa é uma postura
na semelhança desses líderes do povo judeu que tentam domesticar a Deus, que tentam um relacionamento nos seus próprios termos, um relacionamento que não está firmado na revelação especial do Senhor entregue por meio da sua santa palavra e numa confiança inabalável nestas verdades. Agir desta forma é fazer o mesmo tipo de coisa, é tentar a Deus. Conforme o próprio texto diz que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Senhor, se você fizer tal coisa na minha vida, então farei assim, ou farei assado. É o mesmo tipo de procedimento. E só há um caminho para nós nos afastarmos de uma postura orgulhosa que impõe condições e que por fim acaba por tentar a Deus. É a postura que caminha na direção contrária, o caminho da humilhação. Nós devemos nos humilhar, ou seja, reconhecer as nossas limitações, as nossas incapacidades. É necessário o reconhecimento e, mais especificamente, o convencimento do nosso pecado, que é o nosso problema real. Porque quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o nosso grande e real problema, então não existe mais a possibilidade de descontentamento ou de falsas expectativas sobre aquilo que eu acho que Deus deveria fazer por mim. Cair no erro de crer que Deus precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo na minha vida para me convencer da sua existência ou do seu amor por mim. Deus nos salvou dos nossos pecados. Deus nos livrou da condenação eterna. Deus nos concedeu vida e vida eterna. E de que forma Ele faz isso? Por meio de Jesus Cristo, o Messias que veio ao mundo e que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Saber e crer nisso é tudo o que de fato importa. Nós não podemos ser como esses fariseus e saduceus, uma geração que rejeitou o Messias Salvador por manterem uma postura orgulhosa, um orgulho que impõe condições e que tenta domesticar Deus por meio de pedidos que satisfaçam seus próprios desejos egoístas. Que Deus nos livre de uma postura assim. Vamos para o segundo momento agora, que é a resposta de Jesus a eles, nos versos 2 e 3, onde diz ali: mas Jesus respondeu: chegada a tarde vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar as aparências do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Aqui na sua resposta, Jesus faz o uso de um jogo de palavras que é simplesmente magnífico. O pedido desses religiosos era por um sinal vindo do céu, no sentido de vindo de Deus. E aí então, Jesus utiliza esse céu citado e passa a falar nele no sentido de um céu atmosférico. Cristo diz para eles sobre a capacidade que eles tinham de interpretar corretamente os sinais que o céu dá em relação ao clima. Se o céu está de um jeito, teremos tempestade. Se o céu está de outra forma, teremos tempo bom. E Jesus afirma para ele: vocês sabem interpretar as aparências do céu. E sendo tão capazes de interpretar esses sinais, como que podem não conseguir interpretar outros sinais que comprovam que Jesus é mesmo o Messias prometido? Reparem mais uma vez o jogo de palavras que Jesus usa. Como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? E aqui, sinais dos tempos, neste momento, não diz respeito ao clima, mas ao tempo do cumprimento das profecias messiânicas. A prova da incapacidade deles em discernir os sinais da vinda do Messias está no próprio pedido que é feito por eles. É como se Jesus dissesse a eles: vocês têm olhos para interpretar corretamente os sinais sobre o tempo, sobre o clima, mas estão completamente cegos para interpretar os sinais do tempo do Messias, da chegada do reino de Deus, que tão esperado foi por vocês. Esses religiosos, eles se demonstram especialistas em questões secundárias, especialistas na previsão do tempo, especialistas nas suas próprias tradições, e desprezavam aquilo que era primordial,
a própria palavra de Deus. Especialistas em questões secundárias e preocupados com problemas secundários. O seu grande desejo era estar livres da garra do Império Romano, mas eles esqueciam do seu grande e real problema, a própria situação que viviam neste momento da história, estando debaixo da opressão romana, que demonstrava o juízo de Deus sobre uma geração incrédula, que honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. E o relato deste pedido feito pelos fariseus e saduceus, juntamente com a resposta dada por Jesus a eles, demonstra algo que sempre nós alertamos aqui na igreja. Algo que é muito distorcido em muitos círculos evangélicos dos nossos dias, que é a cegueira espiritual provocada pela incredulidade, que é um fruto do pecado, fruto de um coração que nasce morto espiritualmente. A fé cristã definitivamente não é uma questão de convencimento. Ninguém se torna cristão porque foi convencido por meio apenas de argumentação ou evidência. Ambas as coisas são importantes para levar uma pessoa à fé, mas não são a fonte primária da conversão. Os fariseus e saduceus, juntamente com todo o povo que gritou pela crucificação de Jesus diante de Pilatos, é uma prova clara disso. Nós estamos falando de pessoas que viram os muitos sinais e milagres profetizados na palavra de Deus. Como nós, crentes assim, imagina, a gente pensa, nossa, como eu gostaria de eu ter visto aquilo. Como esse povo não reconheceu Jesus como seu Messias. Eram sinais que seriam esperados na chegada do Messias. Eram sinais que Jesus traria, o Messias traria com o seu reino. E que diante de provas tão inquestionáveis, provas tão incontestáveis, este povo aqui, esta elite, essa geração não foi capaz de crer. Se o cristianismo fosse a religião do convencimento, o sucesso da pregação de Jesus no seu tempo, e até mesmo o sucesso da pregação bíblica hoje, seria muito maior. Porque todas as evidências que são vistas na criação, quanto até mesmo as evidências textuais, testemunhais, elas apontam para a Trindade divina. E é este o argumento que Paulo, no seu primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, ele usa. Veja o que ele diz em Romanos 1, versos 18 a 25. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus faz. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Este é o argumento de Paulo. Olha, as evidências, o mundo criado, tudo nos leva a Deus, mas o ser humano, com seu coração endurecido, rejeitou, suprimiu a verdade, trocaram a verdade pela mentira. O coração humano, a mente de cada pessoa que nasce neste mundo, nasce nesse estado de obscuridade, de cegueira, de incapacidade de glorificar a Deus, mesmo diante de todas as evidências. Paulo reforça no seu texto aos Romanos algo que nós podemos ver claramente no exemplo dos fariseus e saduceus, quando ele diz: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos,
e trocaram a glória do Deus incorruptível. Estes eram homens que se orgulhavam no conhecimento que possuíam sobre a lei, sobre as suas próprias interpretações dela, pela tradição que eles mesmos haviam desenvolvido. Mas todo este conhecimento era sem sabedoria. Um conhecimento cego que não alterava na prática o estado da incredulidade do seu coração. Eles se diziam sábios, mas eles trocaram a glória do Deus incorruptível que estava diante deles. Trocaram pela mentira, preferiram ficar agarrados no seu próprio orgulho. E todos nós temos que ter muito cuidado com isso também. Cuidado sobre conhecimento sem sabedoria. A Epístola de Tiago ensina muito sobre isso. Sobre a sabedoria que conduz à salvação. Sobre ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque de que adianta uma pessoa que já leu a Bíblia inúmeras vezes, que sabe um monte de versículos de cabeça, mas que na sua própria vida isso não traz mudança prática nenhuma? Os fariseus, eles conheciam o texto bíblico. Eles conheciam as profecias messiânicas, mas daquilo nada adiantou de forma prática, porque não foi suficiente para levá-los a crer em Jesus. Tiago, no capítulo 1, verso 26, ele diz algo que se aplica diretamente de novo a esse texto de hoje. Ele diz ali: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Estes homens, eles constituíam a elite religiosa. Talvez eles fossem até mesmo membros do Sinédrio, aquele grupo que tomava as mais altas decisões no judaísmo. Mas o que é que sai da boca deles? O que sai da boca deles eram afirmações do tipo: este Jesus opera sinais por poder de Satanás. Eram religiosos por fora, admirados por muitos, mas por dentro eram imundos, coração endurecido, incapazes de reconhecer quem estava diante deles. Nós devemos procurar a sabedoria que vem do alto. Devemos orar por isso, pela sabedoria que nos conduz a Cristo, que abre os nossos olhos para a verdade, que nos faz capazes de enxergar o mundo de maneira correta. Uma sabedoria que nos leva a uma vida obediente, pessoas que praticam aquilo que pregam, que vivem de maneira coerente com a sua confissão de fé. Porque do contrário, irmãos, nós seremos mais um grupo de fariseus e saduceus que viveram apenas em tempos diferentes. Que Deus nos ajude nisso também. E aí então chegamos no terceiro momento, onde um sinal será dado, no verso 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando Jesus se retirou. E mais uma vez Jesus profere alguns adjetivos pesados para não só os líderes religiosos, os fariseus e saduceus, mas para toda uma geração que eles representavam. Esses líderes, eles eram a representação de um povo que seguia esses líderes. Da mesma forma que o discípulo de Cristo, ele precisa refletir o seu mestre, com os fariseus e saduceus não era diferente. Esta geração, segundo Jesus, é perversa. Ela está tramando uma forma de calar o Messias, estão atrás de um motivo. E que nem precisa ser muito consistente. Um motivo para acusar Jesus e, consequentemente, parar a sua pregação. Esta é também uma geração adúltera. Porque diante do seu orgulho pessoal, eles adoravam as suas próprias tradições, as suas próprias interpretações, as suas próprias regras criadas por meio de desprezo à palavra de Deus. Com lábios, eles falavam sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas com o coração eles odiavam o descendente prometido, o próprio Filho de Deus. Esta geração perversa e adúltera pede um sinal definitivo, um sinal comprobatório, algo que satisfizesse aquilo que eles entenderiam como sendo um sinal que realmente veio da parte de Deus. E aí então lemos no texto que nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E por mais que Jesus inicie com uma negação,
dizendo nenhum sinal será dado, na sequência ele afirma que um sinal seria providenciado. Este seria um sinal definitivo. Seria um sinal nos termos do pedido deles. E este seria o sinal de Jonas. E aqui devemos recordar que esta é a segunda vez que Jesus fala do sinal de Jonas para os religiosos. Em Mateus, no capítulo 12, versos 38 e 42, nós já analisamos um diálogo muito semelhante a este, onde existe lá um pedido por sinal e Jesus responde nos mesmos termos. A diferença é que naquela oportunidade eram fariseus e escribas. Agora são fariseus e saduceus. Além de que Jesus explica lá em Mateus 12:40 o que seria o sinal de Jonas. Jesus diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A história do profeta Jonas é amplamente conhecida. O profeta que foi restituído da barriga de um grande peixe, depois de 3 dias e 3 noites. A questão central deste sinal estava na semelhança. O que aconteceria com Cristo seria algo semelhante ao que aconteceu com o profeta. Assim como Jonas ficou confinado na barriga de um peixe por 3 dias, sendo depois disso liberto desse seu confinamento, como que saindo daquilo que seria a sua sepultura, o Filho do Homem, da mesma forma, ficaria confinado em sua sepultura por 3 dias. Mas depois deste período, a sepultura não poderia mais o deter, e Jesus voltaria à vida. O poderoso, inigualável, maravilhoso e comprobatório sinal da ressurreição seria dado. Um sinal que mudaria a história da humanidade para sempre. O versículo 4 encerra dizendo: e deixando-os, Jesus se retirou. Este deixar de Jesus, ele é como um abandono. Jesus está entregando estes homens à sua própria natureza e dureza de coração. Caminhos que eles mesmos haviam decidido trilhar, um caminho de oposição, de ódio, estavam obstinados a matar o Messias. Marcos, o seu evangelho, ele acrescenta uma informação bem interessante. Lá em Marcos 8:12, ele diz que Jesus, antes de responder o pedido dos religiosos, ele arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Isso demonstra o quanto essas controvérsias, esta perseguição, esta oposição que Jesus sofria continuamente desses religiosos, o desgastava espiritualmente. Como naturalmente aconteceria com qualquer um de nós. Você está toda hora sendo ali acusado de algo, toda hora tem aquele grupo ali em oposição a você. Jesus também sofreu o desgaste espiritual, emocional desta perseguição. E por tudo isso, por todo esse contexto aqui, do que é dito no final do verso 4, essa disposição cansada de Jesus com eles, Carson, no seu comentário, ele afirma algo de maneira brilhante sobre esse afastamento de Jesus para com os líderes da religião judaica neste momento, onde o texto diz que Jesus os deixou e se retirou. Este certamente, irmãos, esse deixar de Jesus, ele é um afastamento geográfico. Jesus ele se retirou de perto daqueles líderes, mas é acima de tudo um afastamento emocional e judicial. Estes homens estão, a partir de agora, entregues ao próprio coração corrupto. Estão mortos pelo pecado e permanecerão assim. Deus não fará nenhuma interferência nessa situação. Então, tendo explicado aqui o texto, eu preciso retornar para o ponto principal, que é o sinal de Jonas. Cristo providenciaria a eles um sinal definitivo, um sinal inquestionável, que confirmaria sem sombras de dúvidas que ele é realmente o Messias que veio do céu. E este sinal é a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é o ápice da fé cristã. A ressurreição comprova todas as palavras de Jesus. Ela mostra que Cristo é mesmo quem dizia ser. Demonstra o poder de Deus que criou o universo. Um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que intervém na história. Um Deus que tem poder de ressuscitar os mortos. E vejam o tamanho da importância disso para nós. Porque se as palavras de Cristo estão autenticadas na sua ressurreição,
Então esta é a confirmação que nós também ressuscitaremos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo ele dedica grande porção da sua carta para falar exatamente sobre isso, os detalhes e a importância da ressurreição. Eu peguei aqui um pequeno trecho deste capítulo para dar ênfase nisso. Em 1 Coríntios 15, dos versos 17 a 22, ele diz: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo." A ressurreição, ela é a vitória triunfante e gloriosa para todo crente em Jesus Cristo. Pois ele morreu, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras. E mais ainda, essa também é a certeza de que ele voltará. É a certeza de que os mortos em Cristo vão ser ressuscitados. E aqueles que permanecerem vivos na sua vinda vão ser transformados e receberão em um piscar de olhos corpos novos e glorificados. E eu preciso frisar isso aqui. Por que o sinal de Jonas é tão importante? Ele é importante por ter demonstrado que Deus aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor. A ressurreição prova que Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Ela garante que aqueles que depositam a sua confiança em Cristo não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados à vida eterna. O sinal de Jonas é importante porque confirma todo o ensino de Cristo e o ensino apostólico. E essa é nossa sublime esperança. E aqui, irmãos, quando eu falo em esperança, eu preciso resgatar o sentido bíblico dessa palavra. Quando eu digo que a ressurreição é a nossa esperança, nos nossos dias, essa palavra, irmão, significa simplesmente esperar algo que pode ou não pode acontecer. Quando a gente diz, eu tenho a esperança de que encontre uma vacina contra o Covid-19 ainda este ano, mas eu não posso ter certeza se isso vai mesmo acontecer, eu só tenho essa esperança. Só que nas Escrituras, a esperança, ela nunca tem relação com a incerteza. Pelo contrário, a certeza está diretamente ligada à ideia, ao conceito de esperança. Imagine só ler Tito 2,13, partindo do sentido moderno de esperança, dessa certeza mais incerteza, né? Não podemos ter completamente certeza do que vai acontecer. Ele diz lá, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então significa assim, nós estamos aqui aguardando com esperança a manifestação de Cristo. Mas ela pode não acontecer. Essa esperança, ela é incerta. A esperança bíblica significa algo certo, seguro, que apenas não aconteceu ainda. A bendita esperança de Tito é uma feliz expectativa. A esperança da ressurreição é uma certeza que Deus prometeu. Nós apenas aguardamos felizes o momento em que ela certamente ocorrerá. Nós apenas não sabemos quando, mas nós sabemos que certamente vai acontecer. E desta forma, irmãos, Romanos 8,24 é outro texto que vai fazer todo sentido. Quando Paulo diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera aquilo que está vendo? Quando Paulo diz que na esperança nós fomos salvos, ele está falando aqui da redenção do corpo, da ressurreição que é certa, porque a ressurreição de Cristo confirma essa certeza. Nós apenas aguardamos a consumação da promessa de Deus. Nós temos a certeza que vai acontecer. Nós apenas aguardamos os tempos que isso se cumprirá.
E aqui eu pergunto a você: você tem guardado no coração esta bendita esperança? Você confia no que Cristo realizou por meio da sua morte e ressurreição, de tal forma que você apenas espera com alegria a certeza da vida eterna? Se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você o ama e ama a sua palavra, então jogue fora o conceito moderno de esperança e encontre o sentido bíblico da certeza que nós temos. Se Jesus ressuscitou, é certo que também ressuscitaremos. O texto que nós analisamos hoje possui 3 momentos distintos. Nós temos o pedido sendo feito, temos a resposta dada de Jesus para este pedido e, por fim, nós temos a promessa de um sinal que seria dado. É com tristeza, irmãos, que nós olhamos para o erro destes homens e tentamos aprender com isso. Homens religiosos, líderes do povo, e que permaneceram cegos no seu próprio pecado, no seu orgulho, e que não apenas tramaram contra Cristo, mas o condenaram à morte e o rejeitaram como seu salvador pessoal. Que nós tenhamos sempre um olhar crítico sobre nós mesmos, sobre a nossa religião, sobre o nosso relacionamento pessoal com Cristo, reconhecendo sempre as nossas limitações, as nossas incapacidades, as nossas necessidades físicas e espirituais que precisam e só podem ser supridas por Deus. E, acima de tudo, inunde o nosso coração a esperança da ressurreição. Essa certeza que temos sobre a obra de Cristo e que nos garante a certeza daquilo que acontecerá com cada um de nós. Graças a Deus por isso. Vamos orar. Bondoso Pai, soberano Senhor, obrigado, Pai, pela Tua revelação especial, a Palavra de Deus, que nós podemos hoje aqui aprender mais sobre o Evangelho de Mateus, aprender, Deus, sobre esse encontro triste que o Senhor teve com esses homens religiosos que permaneceram agarrados nos seus orgulhos, na sua tradição, nos seus costumes, que tinham falsas expectativas sobre o Messias e que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não deixe que isso ocorra conosco, Pai. Nós sabemos que nem diante de todas as evidências um coração pecador pode se voltar a Ti. Nós precisamos do Teu Santo Espírito mudando a condição do nosso coração, nos dando capacidade para crer e obedecer a Tua palavra. Que o Senhor haja, Senhor, com o poder da palavra e o poder do Teu Espírito em cada um de nós. Que possamos reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor. Que em Cristo nós encontramos perdão e principalmente, Deus, aqui, de acordo com o texto, a esperança da ressurreição. A ressurreição de Cristo confirmou todo o seu ensino, toda a sua palavra e nos dá, Deus, uma firme certeza de que assim como Ele venceu a morte, nós todos venceremos. Um dia o Senhor nos ressuscitará e um dia viveremos eternamente diante da Tua santa presença. Obrigado, Pai, por se revelar a nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo de estudo. Que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana. Que o Senhor console tantas e tantas famílias, Deus, que têm passado momentos tristes, momentos de perda, Deus, neste tempo de pandemia. Que o Senhor use este momento para colocar no coração do ser humano a certeza da sua fragilidade, a certeza de como a vida é passageira e de como nós precisamos de um Salvador. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.